Olá, oitavo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de História. E o tema dessa videoaula de hoje é Sociedade e Cultura no Primeiro Reinado. Lembrando, né, que nesse capítulo nós estamos estudando o Primeiro Reinado, que corresponde ao reinado de Dom Pedro I. Né? Então, a independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822, né, quando começou o reinado de Dom Pedro I, né, essa independência ela não representou uma ruptura na estrutura social do Brasil, pois a independência foi um projeto das elites. Né? Então, no Brasil, o processo de independência ele foi encabeçado pelo filho do rei. Então, é um projeto de elite. E essas elites elas desejavam manter ou aumentar os seus privilégios sociais. Então não mexeu com a estrutura social do Brasil. Tanto é que no processo de independência não se falou em abolição da escravidão, por exemplo. Então esse é um tema que não foi debatido no processo de independência. Tá certo? Porque as elites queriam se manter na elite. Beleza? Então, a elite nacional brasileira ela era formada por grandes proprietários de terra, né, grandes produtores rurais, além de grandes comerciantes e altos funcionários públicos, né, funcionários públicos de alto escalão. Além dessa elite nacional, havia, abaixo, na pirâmide, né, a classe média. A classe média ela era formada por profissionais liberais. O que são profissionais liberais? Em geral, médicos e advogados. Eles eram formados na Europa. Ainda não havia no Brasil esses cursos, né? Então eram os filhos dos portugueses que iam estudar lá na Europa. Além deles, a classe média também era formada por comerciantes, prestadores de serviços, militares de baixa patente e membros do baixo clero, além de pequenos produtores rurais, que havia também, faziam parte da classe média. Abaixo da classe média havia uma classe formada por trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres eles geralmente trabalhavam no comércio ou trabalhavam como vendedores ambulantes. Geralmente eles eram estrangeiros que vieram tentar a sorte aqui no Brasil. Havia também alguns escravos que haviam alcançado a liberdade, né, e portanto se tornavam trabalhadores livres, mas isso era mais raro nesse período da história. Beleza? Por fim, então, né, havia a classe formada pelos escravizados africanos, que era, nesse momento, a maioria da população brasileira, né, era formada por escravizados. Eles trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, né, na produção do açúcar, além de atividades domésticas. Né? Então tinha aqueles escravos que trabalhavam também nas casas dos seus senhores. A elite brasileira ela vivia amedrontada com a possibilidade desses escravizados organizarem revoltas. O que tinha acontecido lá no Haiti. Né? O processo de independência do Haiti, que foi em 1791, ele foi marcado pela liderança e a participação de escravizados. Foi um processo de independência todo organizado por escravizados. Então a elite brasileira tinha medo que um processo semelhante acontecesse aqui no Brasil. Beleza? Então falamos da sociedade, né, no primeiro reinado, agora vamos falar da cultura no primeiro reinado. Com a chegada da família real portuguesa no Brasil, que foi em 1808, vieram também muitos artistas europeus. Né? Isso garantiu a influência europeia, né, na cultura e na educação da elite brasileira. Então, até nesse momento, a influência na cultura brasileira é muito forte. Né? Da cultura europeia no Brasil, né, sobretudo na elite. Era comum, né, peças teatrais faladas em francês, inglês ou italiano, e que era compreendido, claro, somente pela elite, que conheciam essas línguas. Né? Então era muito comum essas peças teatrais naquele tempo. Sobretudo o francês era uma língua muito comum aqui no Brasil nesse período. Cursos superiores foram abertos, né, tanto na época de Dom João, ainda como depois, né, com Dom Pedro. Cursos de direito e outros cursos afins foram abertos, né, faculdades no Brasil, só que esses cursos eram frequentados apenas por homens. Né, as mulheres não tinham acesso ao ensino superior ainda nesse período. Né. A Constituição de 1824 previa que a educação para as crianças fosse gratuita e fosse para todos. Porém, não havia escolas, né, para garantir esse direito previsto na Constituição de 1824. Até o início do século XIX. Então, até o início do século XIX, as crianças não tinham acesso à educação. Né. Um outro fator da cultura popular, da cultura no Brasil, era a cultura popular. Né? A cultura popular era marcada por uma mistura de influências, né, portuguesa, indígena, africana, e tinham lá várias festas religiosas, festas populares, eram muito comuns. Né? Entre elas, nós destacamos a grande festa popular do Brasil, que é o Carnaval. Então, para falar um pouquinho sobre o Carnaval, você vai fazer uma pesquisa, né, que está lá na página 13 do nosso livro. Você vai fazer essa pesquisa, né, escrever o texto e tirar a foto e mandar para mim.
viu? Você tem até quinta-feira, onde nós teremos a nossa videochamada, né? Então, na quinta-feira, eu já quero esses textos, que vocês enviem esses textos para mim, beleza? Então, até a nossa próxima videoaula. Boa pesquisa, qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês.